Uma filha da fé. A infância de Rebeca. A história de Rebeca desenrola-se no coração da antiga Mesopotâmia. Ela é apresentada como a filha de Betuel, um descendente do irmão de Abraão, Naor. Esta linhagem é significativa. Ela destaca a conexão divina entrelaçada na vida de Rebeca desde o início. Crescendo numa sociedade mergulhada na idolatria, Rebeca destaca-se. Ela personifica a piedade e a virtude, um testemunho da fé inabalável da sua família no único Deus verdadeiro. A juventude de Rebeca permanece em grande parte não contada nas Escrituras. No entanto, as qualidades destacadas, a sua beleza, bondade e forte caráter moral, oferecem um vislumbre da sua educação. Estas virtudes, nutridas dentro das paredes da sua casa, moldariam o seu destino. Elas prepará-la-iam para uma vida escolhida por Deus, uma vida destinada a impactar as gerações vindouras. Um encontro divino, o encontro no poço. O servo fiel de Abraão, encarregado de uma missão sagrada, parte para encontrar uma esposa para Isaque. Ele chega à cidade de Naor e para junto a um poço, implorando a Deus por um sinal. Rebeca entra em cena, aproximando-se do poço com um cântaro no ombro. O servo vê a resposta à sua oração na bondade de Rebeca. Uma jornada de fé. Rebeca escolhe Isaque. Rebeca acolhe o servo na casa da sua família. Ele relata a sua missão, revelando a orquestração divina que o conduziu até ela. A família de Rebeca reconhece a mão de Deus em ação. Eles abençoam a sua jornada, confiando o seu futuro ao Deus de Abraão. Com notável coragem, Rebeca escolhe deixar a sua terra natal e viajar para uma terra distante, abraçando um futuro desconhecido. Esta decisão diz muito sobre a fé de Rebeca. Ela não hesita, ela não vacila, ela coloca a sua confiança no plano de Deus, mesmo que isso signifique deixar para trás tudo o que lhe é familiar. A jornada é longa e árdua. No entanto, o coração de Rebeca permanece firme. Ela viaja em direção ao seu futuro marido, carregando consigo as esperanças de uma família e a promessa de uma nação. O amor de uma mãe, o destino de uma nação, Rebeca e seus filhos. Rebeca torna-se a amada esposa de Isaque. No entanto, a sua união permanece sem filhos durante muitos anos. Rebeca volta-se para Deus em oração. As suas preces são ouvidas e ela concebe gêmeos, Esaú e Jacó. O nascimento dos seus filhos marca outra viragem significativa na vida de Rebeca. A promessa de Deus a Abraão agora repousa sobre os ombros dos seus filhos. O papel de Rebeca como mãe torna-se profundamente interligado com o plano divino de Deus. A profecia revelada, a bênção de Jacó e a mágoa de Esaú. Mesmo antes do seu nascimento, Deus revela uma profecia a respeito dos filhos de Rebeca. O mais velho servirá o mais novo, declara ele, indicando que a linhagem da bênção não seguiria o caminho tradicional da primogenitura. Esta profecia paira sobre a casa de Rebeca, moldando o seu relacionamento com os seus filhos. Ela ama os dois, mas está profundamente consciente do destino divino que os separa. Esaú, o primogênito, torna-se um caçador habilidoso, um homem do campo. Jacó, por outro lado, é um homem tranquilo, que habita em tendas, mais próximo do coração da sua mãe. Rebeca, suportando o peso da profecia, toma uma decisão fatídica. Enquanto Isaque se prepara para conceder a bênção patriarcal a Esaú, Rebeca intervém orquestrando os acontecimentos para que Jacó, o seu filho predileto, receba a bênção. O peso da escolha. Examinando as ações de Rebeca. As ações de Rebeca para garantir a bênção para Jacó levantam questões complexas sobre a escolha humana e a providência divina. A sua decepção foi justificada? Ela excedeu-se nos seus limites ao tentar cumprir a profecia de Deus? Estas questões têm ressoado ao longo de gerações de interpretação bíblica. Alguns argumentam que as ações de Rebeca demonstram uma fé inabalável. Ela confiou na palavra de Deus e agiu de forma decisiva para garantir o cumprimento da sua promessa.
Outros veem as suas ações como uma falha no seu caráter, uma mancha na sua vida de outra forma justa. Eles argumentam que a sua manipulação reflete uma falta de confiança no tempo e nos métodos de Deus. Os efeitos em cadeia, um legado forjado na fé. Independentemente das várias interpretações, uma coisa permanece inegável. As ações de Rebeca tiveram consequências de longo alcance. A sua escolha desencadeou uma cadeia de acontecimentos que moldaram o destino da sua família e da futura nação de Israel. Jacob, embora inicialmente resistente, acaba por abraçar o seu papel como o portador da promessa da aliança. Ele torna-se pai de 12 filhos que se tornam os progenitores das 12 tribos de Israel. A linhagem de Rebeca estende-se por incontáveis gerações, culminando no nascimento de Jesus Cristo, o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão. A sua história serve como um poderoso lembrete de que mesmo as nossas escolhas imperfeitas podem ser usadas por Deus para os seus propósitos divinos. Confiança inabalável. Lições sobre o tempo divino. A vida de Rebeca oferece lições intemporais sobre fé, obediência e a importância de confiar no tempo de Deus. Desde a sua disposição juvenil em deixar a sua terra natal até a sua crença inabalável nas promessas de Deus, a sua história encoraja-nos a abraçar o desconhecido, mesmo quando o medo e a incerteza toldam a nossa visão. Assim como Rebeca confiou a sua vida ao plano de Deus, também nós somos chamados a entregar os nossos desejos e ambições à sua perfeita vontade. A sua história lembra-nos de que o tempo de Deus raramente é o nosso. No entanto, podemos ter a certeza de que Ele está sempre a trabalhar nos bastidores, orquestrando os acontecimentos para o nosso bem final e para a sua glória. Abraçando o desconfortável, coragem diante da incerteza. A jornada de Rebeca não foi isenta de desafios. Ela enfrentou o desconhecido com notável coragem, deixando para trás a sua família e terra natal para abraçar um futuro envolto em incerteza. A sua história ensina-nos que a fé muitas vezes exige que saiamos das nossas zonas de conforto, que abracemos o desconhecido, mesmo quando o medo ameaça nos reter. A sua disposição em seguir a direção de Deus, mesmo quando isso significava enfrentar o desconhecido, serve de inspiração para nós hoje. Num mundo repleto de incertezas e ansiedades, a história de Rebeca lembra-nos de que a verdadeira coragem não reside na ausência de medo, mas na nossa disposição em confiar na orientação de Deus mesmo em meio a ele. O poder da oração, buscando orientação, encontrando força. Ao longo da sua vida, Rebeca constantemente se voltou para Deus em oração. Desde o seu anseio por um filho até a sua preocupação com os destinos dos seus filhos, ela buscou a orientação e intervenção de Deus. A sua história destaca o poder transformador da oração, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos nas nossas lutas. O exemplo de Rebeca encoraja-nos a cultivar uma vida de oração, a levar as nossas alegrias e tristezas, as nossas esperanças e medos diante do trono da graça. Nesses momentos silenciosos de comunhão com Deus, encontramos força para a jornada, sabedoria para as nossas decisões e paz para os nossos corações atribulados. Vivendo o nosso legado, a mensagem duradoura de Rebeca. O legado de Rebeca estende-se muito além das páginas das Escrituras. A sua história continua a ressoar com os leitores ao longo de gerações, oferecendo lições intemporais sobre fé, coragem e a importância de confiar no plano de Deus. Ao refletirmos sobre a sua vida e as escolhas que ela fez, somos desafiados a examinar as nossas próprias vidas. Estamos a viver em obediência ao chamado de Deus? Estamos dispostos a dar um passo de fé, mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto? A história de Rebeca encoraja-nos a abraçar a plenitude das nossas próprias histórias, confiando que Deus pode usar até mesmo os nossos erros e deslizes
para realizar os seus propósitos divinos. A sua vida permanece como um testemunho do poder duradouro da fé, um farol de esperança para todos os que procuram viver vidas com propósito e significado.